Bom, vamos lá, dando continuidade, então. É o seguinte, né, a aula passada o computador travou, né? Mas vamos continuar exatamente de onde parou, até eu não apaguei o quadro aqui, deixei onde nós estávamos. E nós estávamos falando essa questão de como que surgiu, né? E qual que seria a... Dando uma ideia inicial ainda do que seria o escopo do direito internacional, qual é o seu objetivo, como é que ele mais ou menos se formou e tal, nós estávamos dando essa noção introdutória ainda, né? Daí nós falamos a questão daí que o direito internacional, por que no direito antigo, né, mesmo com a existência de estados, impérios antigos, né, nós tínhamos o Império Romano, Império Persa e tal, mesmo assim, até com a existência de tratados internacionais, nós citamos aí o exemplo do Tratado de Verdun, Tratado de Tordesilhas, né, vários tratados internacionais antigos que não poderiam ser considerados ainda como gênese do direito internacional, porque ainda não existia o que hoje é a base do direito internacional, que é o quê? O reconhecimento mútuo entre as nações e essa ausência de hierarquia entre umas das outras, né? E daí nós temos o que hoje? Que a subordinação, então, nós chegamos no momento em que a subordinação ela vai dar lugar à coordenação na ordem internacional, e até por isso que nós falamos lá sobre a sociedade internacional ser mais correta do que falar de uma comunidade internacional, porque nós trabalhamos com estados diferentes, sociedades diferentes, e não uma comunidade internacional. E uma relação de harmonia entre esses estados, entre essas nações internacionais, que de comum acordo, por vontade própria, aceitam a existência de uma espécie de direito internacional e de formação do que seria essa sociedade internacional aqui contemporânea. Então, nós estamos nessa fase, nesse estágio, tá? E daí, disso, é importante ressaltar que o quê? Tá? É importante ressaltar disso tudo que, como a sociedade internacional vai ser formada por essa discricionariedade, por esse mútuo reconhecimento. Então, assim, a princípio, tá? A sociedade internacional não possui hierarquia. Tá? Em tese, em tese, o peso, a importância que os Estados Unidos têm dentro da sociedade internacional seria o mesmo que Bangladesh, por exemplo, né? Mas nós sabemos assim que na prática não é bem assim. Mas daí essa diferenciação de poder entre um Estado e outro na comunidade, na sociedade, nas relações internacionais, não se dão por falhas no sistema da sociedade internacional, do direito internacional, mas por imposição de poder econômico, de poder bélico entre as nações, tá? O poder ele não se resume só a uma questão de poder bélico, ele tem várias facetas. Eu tenho o poder de negociação de acordo com uma demanda, ou então o poder de oferecimento, de barganha entre um Estado e outro. Eu tenho o poder bélico mesmo, que ele também é muito importante nas relações internacionais, né? Diz aí né, só se olhar ali a importância da Rússia até hoje, né? A Rússia não é mais, nem de longe, uma das maiores potências econômicas do mundo, mas ele ainda ocupa um lugar cativo no Conselho de Segurança da ONU, porque ele tem um poder bélico imensurável, né? Eu acho que ele tem mais ogivas nucleares que o próprio Estados Unidos. Então, é óbvio que não vai ter como deixar a Rússia de fora das grandes decisões da sociedade internacional, da comunidade internacional, da ONU, né?
é óbvio que a Rússia vai ser ouvida, é um agente aí, né, do jogo político internacional muito importante para ser deixado de fora, né? Mas o que nós podemos dizer também é o seguinte, que o poder ele não é só bélico ou econômico. Às vezes o poder ele também é uma questão de poder negociar em um dado momento, uma dada realidade. Nós podemos dizer que dentro do cenário, por exemplo, agrícola internacional, o Brasil é um dos países com maior poder, né? Dentro dessa questão. Dentro da América Latina, o Brasil é um país muito importante, muito poderoso. Então, mas assim, é isso que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa noção de hierarquia que nós temos de um país com maior poder do que o outro é das relações próprias, é do próprio país mesmo que exerce sobre o outro. Isso não é uma regra estabelecida no direito internacional e na sociedade internacional, porque no direito internacional, na sociedade internacional, a regra é que não se tem hierarquia entre os países, tá? Todos os países são agentes internacionais, certo? E aí nós temos também uma questão de diferenciação da sociedade internacional do direito interno, que é a questão de aspectos formais e materiais. Então, nós colocamos aqui, ó, direito internacional. Se diferencia do direito interno. Tá? Por aspectos formais e materiais. Tá? Aspecto formal. Qual que é essa diferenciação no aspecto formal, tá? A diferença da sociedade internacional para a ordem interna aqui na questão formal não tem uma estrutura, tá? O direito, deixa eu escrever melhor aqui. Direito internacional né, a comunidade internacional não possui forma, estrutura definida. Nós não temos um governo do mundo. Nós temos a ONU, mas a ONU não é um governo do mundo. Nós não temos uma capital do mundo. Nós não temos um presidente, um rei do mundo, né? O que nós temos, nós temos tratados internacionais, nós temos acordos internacionais, temos, né? Nós temos o Tribunal Penal Internacional, temos, mas nós não temos assim uma Constituição internacional. Nós não temos uma estrutura, uma capital, um território, uma estrutura bem definida, uma forma bem estruturada de direito internacional. Agora, direito interno, como nós temos
Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, toda uma estrutura muito bem definida do nosso código. Nós temos a Constituição, as normas infraconstitucionais, nós temos um Código Civil, um Código Penal, um Código de Processo, nós temos um poder judiciário, um poder executivo, legislativo, nós temos um presidente, nós temos o STF, nós temos deputados, senadores, então nós temos uma capital, nós temos um território delimitado, nós temos toda essa estrutura. Então, o direito internacional, formalmente, ele vai se diferenciar da norma interna exatamente por isso. Nós temos uma estrutura muito bem definida no direito interno, desde a estrutura territorial, física, quanto legal, jurídica, tá? O que nós não vamos encontrar no direito internacional, tá? Agora, as diferenciações materiais aí é outra coisa, né? Diferenciação material. A diferenciação material vai ser essa questão de ausência de uma Constituição internacional. Esse tipo de coisa. Nós temos tratados, nós temos acordos internacionais, mas ele não é uma estrutura jurídica bem definida, né? Temos uma coisa que todo mundo tem que se submeter. Lembrando que a gente acabou de ver, é tudo discricionário. Os países se sujeitam de acordo com a sua vontade ao direito internacional. Nós temos organizações, né? Nós temos aí sanções também que são impostas por outros países, mas é quando eles descumprem acordos que eles mesmos firmaram, tá? Beleza? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha separado aqui para ler a... Aqui. Esse momento. Eu remeto a nós lermos o artigo 41 sobre essa questão das sanções, né? Como não existe um governo, um território bem definido, mas mesmo assim nós temos obrigações, regras a serem cumpridas, né? E aí eu convido a nós a fazermos a leitura do artigo 42 da Carta das Nações Unidas, que fala sobre o Conselho de Segurança, né? O famoso Conselho de Segurança da ONU, ao qual o Brasil está sempre querendo entrar, né? Está sempre querendo buscar um lugarzinho ali, uma cadeira cativa nesse Conselho de Segurança, né? Até por isso que o Brasil se lançou em empreitadas de missões de paz internacionais, né? Meio que para provar, ó, nós temos estrutura, nós temos exército, nós temos condições de influenciar no jogo internacional e de coordenar missões de paz e estar mais presente nessas situações. Vamos pegar aqui, já vamos abrir. Meu computador está um pouquinho melhor agora do que dava naquela vez lá. Vamos ver. Aqui, deixa eu pôr para compartilhar a tela, né, para vocês verem. Até agora eu comprei um HD SSD para pôr no notebook. Vamos ver se vai melhorar bastante agora. Está chegando. Artigo 41 da Carta das Nações Unidas. Vocês podem ver que está aqui no Planalto, ó. O site do Planalto está aqui. Se vocês observarem isso que eu estava falando, ó, está aqui na Presidência da República, tal. E está vendo aqui, ó, o Presidente da República
sanciona, promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo estatuto, Então, isso aqui é um decreto que ratificou, que colocou dentro do ordenamento jurídico interno a Carta das Nações Unidas. Então, o Brasil, agora, a partir de agora, ele tem que cumprir essas regras. Se ele não cumprir, ele está de boa fé, de própria vontade, submetendo essas regras. Então, se ele não cumprir, ele vai ter sanções. Olha só o que diz aqui o artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos ou de qualquer outra espécie e o rompimento das relações diplomáticas, que são as famosas sanções econômicas, sanções políticas, né, que se coloca no país. Exemplo, Cuba, exemplo, o que aconteceu no Irã, né, quando ele não deixou entrarem, na Coreia do Norte também, né, quando não deixa lá a vistoria da ONU visitar as instalações nucleares, né, quando eles descumprem esses acordos, daí eles se submetem a essas sanções, né? Olha só aqui o artigo 42 também fala, ó. No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar a efeito por meio de forças aéreas, navais ou terrestres a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. Quem lembra aí naquela questão da guerra do Kosovo, né? Aconteceu esse tipo de operação de bombardeios aéreos. Na Líbia, pouco antes da deposição do Gaddafi, aconteceu esse tipo de coisa. Na Síria está acontecendo agora, né? Até os Estados Unidos estão em posição diversa, né? Da Rússia, né? A Rússia apoia o governo da Síria, os Estados Unidos é meio contra, né? Quando formam as coalizões internacionais no Iraque, acho que teve esse tipo de intervenção também. Então, assim, a princípio, eles não preveem o uso de força, mas já no artigo 42 eles falam, ó, se perceber que são insuficientes essas sanções econômicas, políticas, nós poderemos adotar sanções, meios mais persuasivos, né, uso de força, mas ali já coloca que é moderado, por meio de ataques aéreos restritos, não é uma invasão de um exército naquele país, tá? A comunidade internacional, a sociedade internacional tenta prever sempre manter a autonomia, né? Por pior que seja, eles ainda tentam fazer isso, certo? Outra coisa que nós podemos colocar é que a sociedade internacional ela vai ser descentralizada, tá? Ela vai funcionar meio que no mundo todo. A prova disso também, né, é que o presidente da ONU ele é de vários países. Já teve, acho que sul-africano, já teve agora, acho que um dos últimos foi um coreano, né? Então não existe uma regra específica, não existe um país que manda na ONU, certo? A sociedade internacional é descentralizada. Certo? Só que ela é organizada pela lógica da cooperação
e da coordenação, certo? É descentralizada, não existe uma coisa positiva de fato, mas existe sim uma organização, tá? Só que ela é feita através da lógica da cooperação e da coordenação. Até por isso que existe sempre um rodízio, né? A eleição de um presidente da ONU de vários países, de várias culturas ali, né? Existe uma cooperação dos países sempre. Existe gente do mundo todo lá na administração dessa sociedade internacional e tudo mais, tá? E daí, baseado ali no que a gente viu, no artigo 41 e 42 da Carta das Nações Unidas, tá? Caso se perceba, né, o Estado que descumprir as normas internacionais, pode sofrer sanções, certo? Como nós vimos ali, o Estado descumprir as normas internacionais, ele pode então sofrer sanções. Essas sanções vão ser econômicas, tá? Sem vamos colocar aqui que é sem intervenção direta, né? Sem uso da força imoderada. Por que eu coloco aí imoderado? Porque nós vimos no artigo 42, ele prevê a possibilidade de uso de força, né? Só que ataques aéreos, você não vai ter uma força, não vai ter uma sanção da ONU colocando lá, condenamos o Estado X à extinção, por exemplo. Vamos lá, o exército do mundo todo em união vão invadir aquele país e estragar, estraçalhar tudo, e destruir tudo, soltar uma bomba nuclear lá. Você não vai ver esse tipo de coisa, você vai ver bombardeios pontuais, mais ou menos o que acontece na Líbia, na Síria, né, de bombardeios contra centros de treinamento terroristas, ou então uma base militar, enfim, são pontuais, são ali cirúrgicos, né, visando um objetivo específico, tá? Então, eles não fazem uso de força imoderada e sem intervenção direta. Eles não vão lá invadir o país, eles não vão. Vai ser um bloqueio econômico. Né, sanções de tributação a mais no que aquele país lá vende. Enfim, né, como exemplo, nós podemos citar aí Irã, Cuba, Coreia do Norte, a Líbia, ou a Síria, e vários outros países que já passaram por esse tipo de procedimento, certo? Então, agora, encerramos daí esse pedaço de introdução mesmo ao conceito, às ideias de direito internacional. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais, tá? Indo para a seção 2, falando sobre o surgimento mesmo do direito internacional, certo? E aí, nós colocamos que no século, foi só no século 16 e 17, tá? Que o direito internacional
internacional se forma como ciência mesmo. Tá? Autônoma e sistematizada. Vira objeto de estudo mesmo, de aplicação. Se discute, de fato, o que seria o direito internacional. Tá? Isso aí se dá principalmente por conta do Tratado de Westfália. Né, que encerrou a Guerra dos 30 anos. Foi um conflito sangrento que varreu a Europa na época. Tá? E daí, por meio desse tratado, eles deram fim à Guerra dos 30 anos. Por que que esse tratado se destaca dos demais que aconteceram antes, né, dos outros tratados internacionais, e por que que ele é considerado daí esse ponto de nascimento do direito internacional como uma ciência autônoma e sistematizada? Porque nesse Tratado de Westfália acontece aquilo que eu falei antes. É aqui que os estados vão se reconhecer como iguais e vão estabelecer, vão adaptar, vão entrar nesse tratado sem coerção, de forma autônoma, de forma cooperativa. Eles vão se reconhecer como iguais, como estados independentes, e eles não vão ser obrigados a assinar, eles vão estabelecer os termos do acordo e vão assinar entre eles. Então, aqui se reconhece a ideia de que o Estado autônomo, o Estado independente, o Estado soberano, pode reconhecer da mesma forma o outro e reconhecer a existência de um interesse internacional, de firmar um pacto de vários Estados que vão buscar um único objetivo, tá? Olha só, nesse tratado aqui, Westfália, tá? Foi com ele que, pela primeira vez, se tem reconhecido na sociedade internacional o princípio da igualdade, formal dos Estados europeus. Aquilo que eu falei, foi nesse tratado que eles se entenderam como iguais. Então, eles se respeitaram, como independentes, como autônomos, e que, por meio de um tratado do reconhecimento de uma sociedade internacional europeia, eles firmaram um tratado visando um objetivo comum. Certo? Olha só. Aqui vamos ler outra parte aqui do livro, eu destaquei. Vamos ver. Olha só.
Para quem tem o material, né, infelizmente ele não tem páginas, mas eu vou ler aqui um trecho para vocês entenderem a importância aqui, né, do que nós estamos falando. Ó. Esse fato histórico teve grande importância internacional por marcar o surgimento do que hoje conhecemos por Estado moderno, que, a partir desse momento, passou a se tornar o sujeito mais importante do direito internacional. É certo que com os temperamentos introduzidos pelas normas mais modernas de limitação da autoridade estatal. Está falando aqui do direito interno, mais conhecido como a Constituição, até que vai surgir no final aqui, daí depois do século XVIII, certo? O Estado nasceria, então, com a característica fundamental de possuir como elemento essencial de sua existência uma base territorial sobre a qual se assenta a sua massa demográfica de indivíduos. Posteriormente, passaria a ter por elementos caracterizadores uma unidade política estabelecida no tempo e no espaço, a existência de instituições permanentes impessoais, a condução dos seus negócios por uma autoridade e a aceitação da ideia de que essa autoridade conta com a lealdade substancial dos seus súditos, certo? É aqui que daí vai surgir esse conceito de Estado moderno, tá? E aí depois, já no século XIX, em 1815, vai acontecer o Congresso de Viena. E daí esse Congresso de Viena foi, depois dos Tratados de Westfália, o segundo grande marco do direito internacional das relações internacionais. O Congresso marcou o fim das guerras napoleônicas e estabeleceu um novo sistema multilateral de cooperação política e econômica na Europa, além de ter agregado novos princípios de direito internacional, como a proibição do tráfico negreiro, a liberdade restrita de navegação nos rios internacionais da região e as primeiras regras do protocolo diplomático. Os aspectos principais desse sistema perduraram até quase o início da Primeira Guerra Mundial, que daí depois nós tivemos uma crise ali, né, nas relações internacionais e no reconhecimento dos estados como iguais, certo? Então, nós disso tudo que nós escrevemos, falamos aqui e lemos, nós podemos concluir que, né, eu vou escrever aqui para vocês. Vou pegar aqui. Nós podemos concluir que o direito internacional surge quando há um reconhecimento em toda a sociedade internacional da existência de estados soberanos que se reconhecem, isso aqui é importante, ó, que se reconhecem como tal. Certo? Se reconhecem como tal. E aí, depois disso, nós vamos falar sobre as fases, né, do direito de desenvolvimento do direito internacional.
fases de desenvolvimento do direito internacional. Certo? Nós temos a primeira fase dele, 8 momentos, né, distintos. Primeiro, universalização. Universalização. Isso aqui decorre da autodeterminação dos povos. Tá? Autodeterminação dos povos. Isso aqui teve um surgimento, um nascimento muito grande durante as grandes navegações, em que daí houve uma desagregação dos povos, né? Por exemplo, um exemplo disso, os puritanos, né, que saíram da Inglaterra por perseguição religiosa, foram até os Estados Unidos e séculos depois fundaram um país independente, fundaram um próprio país, né? O Brasil, a mesma coisa, as colônias e tal, nós temos lutas até de emancipação e de independência dentro de alguns outros países. Nós temos hoje na Bolívia uma constituição plurinacional que reconhece a existência de vários estados dentro do próprio estado, boliviano. Então, aqui nós temos esse período de autodeterminação dos povos e universalização desse direito internacional, tá? Por quê? Aqui se quebra o paradigma civilizatório. Tá? Se reconhece, obviamente, dentro da época das navegações, e vai se lutar muito tempo por isso, culminando na independência das ex-colônias, se reconhece que não é só a Europa que pode ter autonomia. Os outros países, as outras culturas também podem ser sujeitos de direito e também podem ser reconhecidas como estados soberanos independentes. Certo? Essa é a primeira fase de desenvolvimento do direito internacional. Beleza? A segunda fase do direito internacional já vai ser um pouco o oposto da universalização. Nós vamos ter um caminho um pouco inverso. Tá? Depois da universalização, nós vamos passar para a regionalização. Correto? Cria-se, nessa fase, cria-se espaços regionalizados. Aqui é já a fase 2, né? Desculpa. Deixa eu apagar aqui.
2. Fase 2. Espaços regionalizados. Exemplo, né? Esse é uma identidade Mercosul, zona do euro. Começa a se criar noções de uma comunidade latino-americana, uma União Europeia, a Liga das Nações Africanas, ou então um monte de agrupamentos regionais que visam tentar se organizar, obviamente, reconhecendo um ao outro como seres de direito, né, como iguais, como autônomos, como soberanos, mas que eles querem formar uma aliança, eles querem formar uma região de interesses comuns, mesmo sendo países independentes, tá? Daí começa a criar essa regionalização de interesses, formar uma comunidade regionalizada, certo? Daí depois, em terceiro lugar, terceira fase, né? Fase 3, nós temos a institucionalização. Institucionalização.